Conversamos agora com Áurea Miguel, vaticanista da Rádio Renascença. Olá, Áurea. Olá, é um prazer ter-te aqui. Obrigada pela tua presença. Vamos a esse primeiro encontro que o Papa Leão XIV teve com jornalistas logo após a sua eleição. O que é que recordas desse momento? É já habitual, devo dizer, porque já houve um primeiro encontro assim semelhante com todos os jornalistas que foram para Roma para acompanhar todos estes acontecimentos com Bento XVI. Depois houve com o Papa Francisco. Também continua a tradição. Leão XIV cumpriu a tradição. Sim. É sempre um momento importante porque, no fundo, nós estamos ali a trabalhar e, enfim, com grande stress muitas vezes, como sabes, e, portanto, ele ter sido logo a primeira audiência, ser com aqueles que tiveram a acompanhar estes acontecimentos e depois também a eleição dele, é muito consolador. E há até, podíamos ver aí uma relação, porque o primeiro encontro do jubileu foi com o mundo da comunicação e o primeiro encontro com o mundo, digamos assim, depois da eleição do Papa Leão XIV, foi também com o mundo dos comunicadores. Já tem mesmo a confirmação de que é fundamental na nossa profissão e que a Igreja, aliás, desde o concílio, que acarinha, enfim, a presença da comunicação social com critérios, mas sendo fundamental, que é, de facto, o meio mais poderoso para divulgar o que se passa. Sem dúvida. E para apresentar a Igreja também no meio do mundo, onde o Papa Leão XIV pede também uma comunicação desarmada e desarmante, fazendo lembrar as primeiras palavras dele na varanda da Basílica, quando pediu uma paz desarmada e desarmante. Como é que tu lês este... Como é que tu lês este desafio do Papa? A primeira intervenção dele foi fortíssima, com paz, enfim, dissecada de vários modos. A paz desarmada e desarmante, a qual somos chamados, mas é também as características que ele apontou da paz que Jesus também dá e que implica, além disso, de ser desarmada e desarmante, de ser humilde e perseverante. E isso, ele depois insistiu várias vezes naquelas primeiras palavras e é interessante que tenha transportado justamente para o que ele tinha para dizer aos jornalistas, como ajudando-nos também a perceber que a nossa missão e o nosso trabalho, ele conta connosco para que a paz se estabeleça verdadeiramente. E depois deu mais critérios também fundamentais, que é não cair na tentação da mediocridade, eu pelo menos leio isso, não alinhar com o que todos dizem, Sim. ou com o que é mais fácil, ou que agrada ao mundo, ou aos patrões, ou enfim. Também uma indicação para aqueles que detêm os meios de comunicação social também por causa de respeitarem a verdade em vez de esquemas e objetivos para os quais muitas vezes são usados os média e, por isso, vítimas, de certo modo, os jornalistas que não cumprem o que é que os patrões querem que se faça, etc. E, por outro lado, evitar esta gritaria que muitas vezes que ele definiu como uma torre de Babel, em que a comunicação é mais gritos e palavras de princípio e de expressão ideológica quase, sim, em vez de respeitar a objetividade das coisas. Portanto, há um grande desafio no primeiro discurso que o Papa nos deu, sem dúvida. Ele pede, inclusivamente, que a informação seja local de transmissão de cultura e pede que este espaço seja também um local de diálogo e de confronto de ideias. Como é que tu sentes que é possível implementar estas palavras que o Papa Leão XIV nos pede? É difícil, claro, mas eu acho que isso é muito definidor dele próprio, porque ele é conhecido como um homem de diálogo. E, aliás, ele mostrou logo, depois na primeira homilia que proferiu na Capela Sistina ainda, para encerrar o conclave onde fez um perfil incrível, muito realista, sobre a Igreja no mundo, sobre as dificuldades que muitas vezes os que têm fé e que professam a fé encontram no meio do mundo. Muitos que pensam que, por exemplo, que a fé é só para pessoas pouco inteligentes ou fracas. Ao mesmo tempo, a atitude de muitos que maltratam ou ridicularizam aqueles que têm fé por aí fora. Mas ele, consciente disso, também é diálogo. Portanto, ele disse aos cardeais, e, portanto, ele vê isso também como a sua missão, somos chamados exatamente a propor a Igreja nesse mundo. Essa é a realidade para a qual Cristo chamou, nomeadamente o Papa. E, portanto, quando ele apela ao diálogo e mesmo à troca de ideias, aí é que está o grande desafio de ser uma presença de igreja, não é uma coisa tipo fechada numa redoma. E isso ele próprio é conhecido, porque, claro, já investigamos o passado dele, como um homem de diálogo que não foge a controvérsias. Portanto, ele é um homem de grande serenidade e aposta no diálogo acima de tudo. E se for feito sinceramente, certamente gera uma cultura
de respeito e de diálogo. E acho que é isso que é um dos grandes objetivos também Mas deste ponto de vista. sentes que é a comunicação em torno, a comunicação da Igreja Católica que pode furar um bocadinho esta forma como o jornalismo é feito? Sentes que são os profissionais que procuram cada vez mais seguir uma ética e uma verdade que podem, de alguma forma, virar a página na forma como a informação é consumida, na forma como a informação é, às vezes, um problema e não um caminho para encontro? Eu acho que isto é bastante complexo, porque muitas vezes a comunicação da Igreja é uma coisa e a comunicação em geral é outra. Ele falou da comunicação em geral. Mas eu creio que muitas vezes há uma tentação da comunicação da Igreja ser ad intra demasiado. E de ser, às vezes, com uma linguagem um bocado que só alguns é que dominam. E acho que nós somos chamados neste momento, porque a Igreja já não é maioritária, pelo menos neste nosso mundo ocidental, não é uma realidade sociologicamente maioritária, saber comunicar, porque se a Igreja é portadora de uma verdade, ou é atrativo ou não vale a pena. E eu creio que esta é uma... Ele não falou assim desta maneira, mas se é portadora da verdade, então essa verdade deve suscitar novas formas e até criatividade para comunicar. E creio que o Papa dá esse exemplo, porque eu acho que ele desarmou um bocado quando apareceu, pela sua simplicidade e ao mesmo tempo disponibilidade para aquele que vem ao seu encontro. Sim, o Papa Francisco também era assim, mas é talvez mais carismático na sua maneira. Este é mais calmo, mas percebe-se que tem uma certeza com ele, que é isso que ele gostaria e que lhe dá a capacidade para dialogar com quem quer que seja. Vamos descobrir também a pouco e pouco o carisma. Ainda é muito cedo. Claro, claro que sim. Mas vamos a esse encontro para finalizarmos também esta nossa conversa, esse encontro em que tiveste a sorte de estar com ele. Falando de Fátima, convidando-o para vir cá naturalmente, como é que sentiste esses momentos? Isso foi espetacular, porque no domingo à tarde, nós, os que têm acreditação permanente, há uma associação de vaticanistas e recebi uma mensagem a dizer que ia haver um sorteio. Claro, porque somos mais de 200 os que têm acreditação permanente. E havia um sorteio e que ia ser por línguas, grupos linguísticos. Certo. Um bocado como acontece a bordo do avião papal, quando é para fazer perguntas ao Papa, escolhem mais ou menos universos linguísticos. Portugal, nestes contextos, sou eu, portanto vou para as outras línguas, as que sobram. Okay. Portanto, no sorteio que houve primeiro, saiu nas outras línguas uma japonesa e não me lembro da América do Sul, não me lembro. Pronto. Eu costumo pensar. A probabilidade era pequena. Não, e não saiu sequer o meu nome, mas terão enviado isso para a Santa Sé e disseram é bom também haver um sorteio para a língua portuguesa. E eu pensei, olha, ainda bem que finalmente reconhecem na Santa Sé, e não os jornalistas, vamos dizer assim, que o universo da língua portuguesa é a segunda maior língua da Igreja no mundo inteiro. Mas também há brasileiros, não é? Pronto, então, dali a bocado, sim, resultado, sei o meu nome, eu fiquei numa excitação. Pensei, agora o que é que eu vou dizer ao Papa? Porque estávamos sentados na primeira fila, sim, mais ou menos uns 20, e o Papa depois veio, e eu pensei, amanhã, que isto foi no dia 12, a audiência, e foi isso que eu lhe disse, amanhã, quando ele chegou, muito afável, apresentei-me, e disse-lhe, amanhã é dia 13 de maio, onde Nossa Senhora pediu para se rezar pelo Santo Padre. Portanto, desde então, desde as aparições, sempre os portugueses rezam pelas intenções de Santo Padre, sempre, todos os dias, e por isso também estamos a rezar por si. Ele sempre muito atento, sempre de mão dada, e eu disse, e estamos à sua espera. E então ele, com sentido de humor, porque ele tem sentido de humor, de facto, respondeu assim, o cardeal Prévost, portanto, respondeu sobre si próprio, na terceira pessoa. O cardeal Prévost já tinha agendado, depois surgiram problemas de agenda e agora os planos estão muito alterados. Entretanto, eu disse, mas mesmo assim, mesmo que não venha, rezamos por si à mesma. Outra nota também curiosa e mostra a simplicidade dele é que quando ele chegou a minha vez, vinha de um colega italiano e havia um destes monsenhores atrás que tinha uma bandeja com terços que oferecia. E ainda era um terço do Papa Francisco, não havia tempo ainda de fazer com o emblema, com o brasão. Mas ele não percebeu se era ele que tinha a dar ou não, ficou assim uma hesitação e depois vira-se para nós e disse, ainda estou a aprender a ser Papa. Portanto, eu considerei mesmo um privilégio e, sobretudo, perceber que é um homem muito atento e disponível para quem tem pela frente e espero que agora... Disponível para a proximidade que é necessário também ter com os jornalistas. Exato. Mas sem dúvida. Aura, obrigada por vires aqui ao programa Eclésia, é um gosto de receber-te. Bom trabalho. Obrigada.